Lá em Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão, ele chama, ele faz grandes promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Além das promessas gerais que nós temos na palavra de Deus, nós também temos as promessas específicas de Deus, que tem a ver com o nosso propósito. Tem algum propósito na sua vida. Deus, ele te fez algum chamado, e as promessas de Deus têm ligação com esse chamado. Mas a história de Abraão não começa em Gênesis 12, começa em Gênesis 11. E lá em Gênesis capítulo 11, ele traz uma informação muito importante e preciosa sobre a vida e a primeira família de Abraão, porque diz assim, que Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Mas Harã morreu com seu pai Terá ainda vivo. Então Terá toma Abraão e Sara e Ló e saem de Ur dos Caldeus e vão para Harã, com a intenção de irem para Canaã. Mas Terá para em Harã e ali mesmo ele morre. Se você prestar atenção, acontece um trauma, acontece um grande abalo, acontece uma grande destruição na família de Abraão, que é a morte de Harã, uma morte precoce, né? O natural é filho enterrar pai, né? E não pai enterrar filho. Mais tarde, Deus vai dizer, foi a minha mão que te tirou de Ur dos Caldeus. Então, cada abalo, cada trauma, cada adversidade, cada destruição que nós passamos, é na verdade a mão de Deus nos levando, nos colocando na rota da promessa. Você sabe que às vezes o propósito de Deus na nossa vida, a promessa de Deus na nossa vida, tem muita ligação com as adversidades pelas quais nós passamos, porque o projeto, o propósito, o chamado de Deus, a promessa de Deus, elas estão embrulhadas dentro dos problemas e das adversidades que nós passamos. E muitas vezes Deus faz assim para que nós possamos conhecer a Deus, porque Deus tem uma matemática oposta à nossa matemática. Como que eu vou conhecer o Deus que liberta se eu nunca fui cativa? Como eu vou conhecer o Deus que restitui se nunca de mim nada foi arrancado? Como eu vou conhecer o Deus que cura se eu nunca fiquei doente? Como eu vou conhecer o Deus que restaura se a minha vida nunca foi quebrada? Como eu vou conhecer o Deus que opera milagres se eu não necessito de milagre algum? Como eu vou conhecer o Deus que faz maravilhas se eu não preciso de nenhuma maravilha, se não há nenhuma impossibilidade na minha vida? Como eu vou conhecer a mente do Senhor só através da Bíblia e das dores que nós passamos? A matemática de Deus, explica a Bíblia, é diferente da nossa, porque aqui na Bíblia a gente vê que feliz é quem está chorando e não quem está sorrindo. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem está sofrendo e apanhando e sendo oprimido é quem está crescendo e se multiplicando, esse no capítulo 2. Então, a matemática de Deus é muito oposta à nossa. E como que nós vamos compreender? Através das dores e adversidades que nós passamos. Então, Deus faz promessas para Abraão. E se você é um detentor de grande promessa, você vai ter que tomar 3 atitudes para você viver essas promessas. Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeira atitude, você precisa de se separar, ou seja, se santificar para viver a promessa que Deus te fez, seja em qual área tenha sido, na área financeira, na área ministerial, na área familiar. Você precisa de se separar. Todos os homens de Deus que foram usados por Deus foram separados por Deus, né? Eles se separaram do pecado, das práticas do pecado. Segundo, você precisa ter fé. Abraão tornou-se o pai de multidões, porque teve fé. Terceiro, obediência. Abraão não conhecia o Deus verdadeiro ainda. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus, né? Não havia ainda a revelação da lei aos homens, e muito menos a revelação da graça através de Jesus Cristo. Primeiro, Deus faz exigências, separação, fé e obediência. E depois Deus, então, vai ali trazer as promessas de bênçãos para Abraão. Ou seja, se você fizer o que eu estou falando, você vai tomar posse de todas as promessas de bênçãos que tem à sua disposição. Deus diz assim:
te abençoarei, far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a dor de Abraão foi na área familiar, ele perde o irmão de forma prematura, precoce. A Sara, que era sua esposa, era estéril. Naquela época era muito importante que a mulher fosse fértil. Então, a promessa que Deus lhe faz é justamente na área familiar. E mais ainda, através de ti, todas as famílias da terra serão benditas, se referindo já à vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que a área que você mais sofreu é a área que Deus mais vai te abençoar e te fazer feliz.